Você já se sentiu ofendido por alguém ou ficou ressentido de uma situação ou da pessoa que te ofendeu? Você já ficou com aquela rusga ou com aquela raiz de amargura dentro de você? Olha só o que Hebreus 12:15 diz em relação a isso. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, essa amargura é algo tão perigoso, gente, tão perigoso que muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que é isso, né? Não tem dimensão do que você ser amargurado por uma situação ou ser amargurado por uma pessoa, isso causa dano apenas para nós. Muitas vezes, gente, as pessoas acham, eu não vou falar, vou ser grossa com a pessoa, não vou perdoar ela, e acha que tá fazendo mal pra pessoa, só que não. Esse mal só tá sendo pra você. É o tipo do veneno, né, que você acha que tá dando, mas você tá tomando. Você vai morrendo aos poucos. Por quê? Gente, o câncer é o maior exemplo disso, que é uma doença totalmente emocional, uma doença de mágoa, uma doença de você guardar coisas pra si. Olha só o que você faz com o seu corpo guardando esse tipo de coisa. Como ele coloca aqui, né? Alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela você contamina as outras pessoas. Então, olha só o risco que a gente corre de ter essa amargura, de ter essas circunstâncias, esses ressentimentos pelas pessoas. A gente precisa entender que nós cristãos, a gente não pode viver amargurado, porque a própria palavra diz que nós devemos nos alegrar por ter Cristo, por ter um Deus como a gente tem, e viver amargurado vai totalmente contra a palavra. Por quê? Porque a própria palavra também diz que se você tem algo contra o seu irmão, você deve ir se retratar com ele, né? Você não pode apresentar sacrifício, você não pode se apresentar a Deus tendo algo contra alguém. Então você vê que a Bíblia toda nos fecha para um único sentido, que nós não devemos ter essa raiz de amargura, nós não devemos ter nada contra ninguém, nós devemos só ter o amor acima de tudo. E hoje, gente, vem trazer um alerta muito grande, porque como eu disse, esse tipo de coisa, né, essa amargura que muitas vezes você tem, essa coisa de eu não libero perdão por nada, isso só tá matando você. E é uma morte lenta, é uma morte que você não percebe, mas está. Então a gente precisa entender que nós precisamos começar a ser mais transparente. Se você acha que aquela pessoa teve uma atitude, né? Se você acha que a pessoa foi grossa, ou fez algo que não deveria, ou te magoou, ou te humilhou, você deve expor isso a ela. Você deve chegar e falar, olha, aquela hora que você fez isso não foi legal. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir todos crescer, assim a gente vai conseguir ter mais transparência, o que hoje em dia tem sido muito raro. Porque as pessoas hoje mentem por tão pouco, mente para ser popular, mente para agradar, e a sinceridade hoje em dia tem sido algo raro. Mas no cristianismo, gente, isso não pode ser raro. Isso tem que ser no nosso cotidiano, essa transparência. Por quê? Porque se você não pode falar lá pro seu irmão que ele foi grosseiro, não pode falar de um sentimento seu, que irmão é esse? Que comunidade é essa? Que família é essa que não aceita uma opinião contrária? Que não aceita que fez o errado? Que não tem o respeito, né, de ouvir ou o amor de ouvir o próximo? Então, se isso está acontecendo no nosso meio, alguma coisa está errada. Porque no meio cristão isso não pode acontecer. Porque tanto o perdão quanto o reconhecimento tem que ser algo real, visto e vivido no viver de todo cristão, né? Como Cristo veio mostrar que você deve liberar o perdão, que você deve perdoar, porque se ele fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, quem dirá as pessoas à nossa volta? Mas muitas vezes, gente, a gente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque estamos cegos por essa raiz de amargura. E como eu disse, né, aqui começa com algo pequeno muitas vezes, gente. Começa com um brotinho que você vai alimentando, você vai ali sustentando aquilo, e quando você vê, tá uma raiz tão grande que muitas vezes não tem volta. Então vamos realmente vigiar nisso, vamos estar buscando ajuda, buscando ter essa transparência, falar com o seu irmão, porque como eu disse, se você não pode falar isso com essa pessoa, então ela não deve ser uma pessoa que você deve ficar ao lado, porque pessoas que te amam, pessoas que estão para te ajudar, elas ouvem crítica, elas fazem críticas, elas te ajudam e não te diminuem. Então vamos realmente avaliar as pessoas que estão ao nosso redor e, acima de tudo, não guardar
mágoa de ninguém, não guardar ressentimento. Libere perdão, gente, porque como eu disse, é um veneno que você está bebendo. Não é algo que você está fazendo mal para a pessoa, mas você só está fazendo mal para si mesmo, guardando isso tudo para si. E muitas vezes pode gerar algo físico, como eu citei no começo. Então vamos realmente vigiar, vamos procurar ajuda e, acima de tudo, gente, vamos procurar ser uma igreja santa e sincera. Vamos ser transparentes uns com os outros, porque só assim a gente vai conseguir mudar, só assim a gente vai conseguir evoluir e crescer de glória em glória. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional.